desenvolvido para que isso aconteça, cujos temas de confluência referem-se ao contexto cultural da aprendizagem, aos efeitos da educação sobre a diferença cultural, racial, étnica e de gênero, aos sucessos e insucessos do sistema escolar, ao universo das diferenças e das práticas educativas. No aporte metodológico e teórico das pesquisas educativas relacionadas à diversidade e à diferença. E esse ponto a gente já tocou ontem na última mesa, se não me engano, porque esse ponto tem exatamente a ver com a questão de qual é o uso que se faz da etnografia dentro das pesquisas em educação. Então, aquilo que já foi apontado ontem, que é você utilizar a etnografia como uma técnica e não como uma metodologia na qual a gente tem que entender as implicações teóricas. Essa é a crítica mais contundente que várias pesquisadoras que tratam do tema, elas vão apontar de alguma outra maneira, tanto na área da antropologia quanto na área da educação. Então, há uma confluência quanto a essa crítica, porque isso virou uma moda nos anos 70 e a ideia era muito mais aquela ideia da etnografia rápida e de uma descrição sem uma reflexão teórica sobre as temáticas que estavam sendo trabalhadas. Então, e uma outra coisa que vem acontecendo também, mas que aí já tem uma implicação mais teórica, é quando a etnografia é entendida como um instrumento também importante para a formação continuada de professores. Há uma proposta de um antropólogo que busca mostrar como o fazer etnográfico seria útil para que a gente mudasse a maneira como a formação continuada de professores do ensino básico vem sendo administrada, vem sendo oferecida pelo governo, né? Então, a ideia de que você não pode ter a educação como módulos que você faz e que você depois volta para a sala de aula e é como se você esquecesse aquilo, e que você baseasse essa formação na ideia de um professor que fosse pesquisador, e também tem muitas implicações, porque a ideia é que o professor fosse um observador de si mesmo em relação ao que ele faz na classe ou na sala de aula e quais as implicações disso para a escola. Então, há muitos debates ainda que ainda estão em aberto, esses diálogos estão acontecendo, a gente vai ter mesas aqui que o Ancoragem pode falar mais do que eu, né? Agora nesses próximos encontros, mas existe toda essa ideia de que de uma certa, talvez, romantização da etnografia por um lado e de uma utilização sem sustentação teórica por outro, né? Então, esse é um problema que está dentro daquelas tensões que a gente falou no começo, que estão a dificuldade de ver a antropologia como instrumental e a dificuldade também dessa inter e transdisciplinaridade. Embora seja tímido o trabalho sistemático na interface entre antropologia e educação, nos PPGs que eu acabei de mostrar, a educação tem sido considerada como um dos campos de interface da antropologia para um trabalho interdisciplinar, no qual o conhecimento in loco sobre culturas e práticas locais tem sido revelador de novas questões que contribuem para subsidiar políticas públicas, como assinala o documento diário da ABA, de 2010. Isso tem tido alguma ressonância na sociedade no campo da educação, uma vez que tais grupos fazem parte de temas e conteúdos transversais recomendados nos parâmetros curriculares nacionais e de políticas de inclusão social na escola e da escola, como, por exemplo, a educação de jovens e adultos, a educação indígena, inclusão de conteúdos relacionados à história da África, da população afrodescendente, dos indígenas, entre outros. Mesmo considerando a ausência de antropólogos no seleto grupo convocado para a elaboração dos parâmetros curriculares, os temas e conceitos ressaltados no documento, ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual, se orientam por uma preocupação com a promoção de um alargamento do conceito de cidadania a partir do reforço dos direitos humanos que contém como pilares a promoção da justiça e da igualdade com respeito às diferenças. Nesse sentido, a antropologia tem considerado cada vez mais importante o incentivo à formação de redes e campos interdisciplinares com a educação, nas quais se destacam a questão indígena, as relações raciais, as questões relacionadas a gênero e sexualidade.
Também tem havido interesse em realizar um levantamento do estado da arte das relações interdisciplinares entre antropologia e educação, como ressalta também o documento da área, que possibilita a operacionalização de projetos multidisciplinares de relevância para a ciência, tecnologia e inovação. Assim, tem havido um reconhecimento do desenvolvimento de uma interdisciplinaridade por parte da antropologia, mas ao mesmo tempo a necessidade de explorar conteúdos que formam a base das reflexões antropológicas por parte das políticas públicas relacionadas à educação. Então, nessa confluência, é claro que isso é um ambiente propício para que a gente possa estar refletindo sobre essa interface. Uma das ações resultantes, por exemplo, das políticas públicas que tem possibilitado o diálogo entre antropologia e educação é o curso Gênero e Diversidade na Escola, um curso de modalidade de ensino à distância, que resulta de uma parceria entre a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Faz parte de uma política sistêmica do Ministério da Educação, que integra a SECAD, a Secretaria de Educação à Distância e a CAPES, e que abriga também a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, sendo gerenciado pela SECAD e para cerca de 15 estados do Brasil e 22 universidades públicas como parte da política de fortalecimento do ensino básico do Ministério da Educação. Essa política parte do suposto de que a universidade pública é responsável pela melhoria da qualidade do ensino básico. Nesse sentido, o MEC tem investido em aumentar o nível da escolaridade dos professores da rede básica e reformar os conteúdos de ensino para que propiciem uma mudança de valores, para reconhecimento da diversidade como positiva e não como base para uma reprodução das desigualdades. É na segunda frente de ações que se inclui o esforço para a formação dos temas de diversidade, tanto em nível de aperfeiçoamento quanto de especialização. Essa política representa uma articulação de ações nas quais o Estado começa a se preocupar com a mudança de valores, sinalizando um investimento que tem impacto na transformação das relações sociais, visando melhorar índices de educação de jovens e crianças. Né? A diversidade como base, ela está dizendo que eu não preciso correr tanto, eu devo estar falando disparado, desculpa aí. A diversidade está na base do conhecimento e do debate sobre as diferenças e desigualdades. E a intenção é potencializar uma educação para a cidadania. Né? Mas, para contextualizar esses pontos de confluência, no qual se inclui a antropologia, mas também se inclui a sociologia, a pedagogia, etc., que giram em torno desses temas operados, relações raciais, relações interétnicas, gênero, sexualidade, orientação sexual, também giram em torno desses temas, também evidencia dificuldades do caráter intertransdisciplinar no qual essas contribuições têm acontecido. Vera Kandal, que é uma estudiosa que está mais ligada à área de educação, ela vai chamar a atenção que esse debate sobre multiculturalismo e interculturalidade na educação, no qual se dá em torno dos temas de gênero e diversidade, que eu acabei de falar agora, que é esse investimento todo do governo, que está fazendo vários cursos à distância, outros cursos presenciais, etc., supõe, a maior parte das vezes, de forma implícita, o conceito de cultura. Para ela, é necessário, antes de tudo, compreendê-lo, para em seguida analisar como este conceito vem sendo empregado no campo da educação intercultural. E afirma que, abre aspas, em geral, a concepção de cultura predominante nas propostas de educação cultural aproxima-se de uma perspectiva estática e essencialista, em que a cultura é vista como um conjunto mais ou menos definido de características estáveis atribuídas a diferentes grupos e a pessoas que se consideram pertencentes. Então, isso faz a gente pensar um pouco sobre também esse lugar tão tenso que a antropologia ocupa dentro desse debate. Num outro artigo, Neuza Guzmão vai falar, inclusive, comparar um pouco a contribuição da antropologia e dos estudos culturais, e nesse artigo ela vai colocar novamente uma tensão que se estabelece, porque sempre a ideia de que os estudos culturais eles estão mais na vanguarda e a antropologia é vista a partir do estudo, é uma ciência ultrapassada porque ela é uma ciência do colonialismo. Né?
Então, esse é um outro ponto de tensão que existe nesse debate todo, porque não se vê, por exemplo, essa particularidade, né, da antropologia brasileira, que também tem a ver com a questão da uma teoria mais politizada ou seja, também acho que aí existe também uma falta de conhecimento mesmo, né? É muito mais fácil você atribuir logo, acusar, porque, claro, toda a discussão dos estudos culturais é que o conceito de cultura é despolitizado, né? Então, mas a gente tem instrumentos, inclusive o próprio conceito de cultura que nós usamos é um conceito totalmente aberto a fluxos, né? Nós estamos usando esse conceito que não é mais um conceito territorializado, que é um conceito aberto a fluxos, que entende pontos de tensão, que entende relações de poder, que de alguma forma contempla relações de poder. Então, isso também não é muito levado em conta. Então, existem todas essas tensões que acabam por fazer com que talvez a antropologia ainda não tenha conseguido estabelecer um diálogo, vamos dizer, mais produtivo com a área da educação, por conta de todas essas questões que têm a ver, eu acho que, com uma questão que nós precisamos talvez pensar mais, que é nós quando recebemos os alunos de outras graduações e quando fazemos esse diálogo, nós pensamos muito que existe tanto existe a capacidade flexível que a gente tem na maneira como a gente faz a pesquisa, mas que isso tem a ver com uma fundamentação teórica forte e que é uma fundamentação teórica consistente. E essa fundamentação teórica parece que está sendo um pouco esquecida. Então você toma muito mais a questão instrumental quando você coloca a etnografia como uma técnica, você critica o conceito de cultura sem bem entender como ele está sendo empregado nas pesquisas justamente que falam sobre etnicidade, gênero, sexualidade etnicidade, gênero e relações raciais. Então isso forma uma tensão que é difícil de resolver. Então acho que eu vou ficar por aqui e a gente abre para o debate depois e ver se consegue desenvolver mais alguma coisa. Obrigada. Obrigada, Marion. Acho que toca em questões super interessantes que nos tocam, né, tanto no nosso trabalho como docente, como nas nossas interfaces, né, com outras áreas de conhecimento. Acho que o debate vai ser muito bom. Bom, gostaria de passar agora a palavra para a Murata. Muito obrigado. Queria agradecer primeiro o próprio convite do Theo e da Marion de participar dessa mesa. E é interessante que, assim como a Marion, também ficou, no meu concurso na Federal de Alagoas também foi para Antropologia da Educação. Só que, no caso, sou lotado na educação, no centro da educação, e não no Departamento de Ciências Sociais. O que já é emblemático também em relação a isso, né, das preocupações e das tensões que vão se colocando. A minha fala vai começar um pouco a pensar até mesmo como é que a gente vai contando a própria história da antropologia no Brasil e de qual é essa ligação dela com a educação, né? Apesar da antropologia, como coloca, por exemplo, Aparecida Gouveia, das áreas das ciências sociais ser aquela que tem uma delimitação de campo menos claro com relação à educação, ao contrário da sociologia, por exemplo, que você tem um avanço nesse debate de forma sistemática, não à toa você tem hoje no Brasil o GT de Sociologia da Educação na Amped, que funciona há 20 anos, você teve a fundação muito recentemente, em 2010 agora, da revista Luso Brasileira de Sociologia da Educação, e no caso da antropologia a gente ainda tem essa dificuldade de fazer essa articulação, né? Existem algumas mesas que vai acontecendo na própria aba, você participou na última, agora em 2010, né? A gente vai ter um agora em 2012 no qual estou participando, em outros espaços também, como na RANA, mas ainda assim é muito incipiente esse debate. No entanto, se a gente vai pensar um pouco essa história da antropologia no Brasil, antes mesmo de nós termos a Escola de Sociologia Política de São Paulo, ou a USP nos anos 30 do século XX, né, nós tivemos anteriormente, por exemplo, em 1914, que é uma coisa que passa muito desapercebido por quem trabalha a história da antropologia no Brasil, a fundação do Gabinete de Psicologia e Antropologia Pedagógica, na Escola Normal de São Paulo. Então você veja que desde o final do século XIX e no início do século XX
já existia a disciplina de antropologia pedagógica ou antropologia educacional nos cursos de formação de professores em algumas escolas normais, inclusive aqui em Pernambuco, né? Aliás, o próprio Gilberto Freire, diga-se passagem, chegou a dar aula na escola normal aqui em Pernambuco. E é algo que vai sendo passado muito desapercebidamente por boa parte dos pesquisadores desse diálogo existente. Contudo, obviamente, nós estamos falando de antropologias no plural, né? Tanto é que esse gabinete de antropologia que funcionou em São Paulo está muito mais ligado a uma antropologia antropométrica, digamos assim, uma antropologia física, né? O que, no meu entender, também é uma das razões de ter sido algo que foi deixado de lado no decorrer dessa narrativa da história da antropologia no Brasil. E fora isso, nós tivemos outras iniciativas também que foram muito interessantes, como a fundação nos anos 50 do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, por Anísio Teixeira, que seria a proposta de abrir um centro de pesquisa onde haveria uma ciência social aplicada, né? Esse órgão era vinculado ao INEP, inclusive, e contou com vários pesquisadores de renome, inclusive o Gilberto Freire, né? O Gilberto Freire estava em todas nesse período. O próprio Darcy Ribeiro fez parte também do CBPE. Você teve pesquisas, na época, um jovem pesquisador, o Fernando Henrique Cardoso, participou do CBPE, o Florestan Fernandes, o Ottaviani. Contudo, um dos grandes problemas que o CBPE enfrentou foi justamente o fato de que muitos pesquisadores se interessavam por conseguir financiamento para suas pesquisas, contudo não se interessavam muito em pesquisar a educação, né? Então eles iam lá atrás da bolsa e basicamente depois davam um golpe lá no CBPE, né? O que não mudou muito nesses últimos tempos, anos 50 para cá. Mas nesse momento era muito forte essa questão de que poucas pesquisas financiadas pelo CBPE tiveram esse diálogo direto com a educação, né? Então, por mais que estivesse no centro de pesquisas educacionais, uma pesquisa muito famosa do Ottaviani com Fernando Henrique Cardoso sobre a escravidão no Brasil Meridional, por exemplo, foi financiado pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, né? E é algo que é deixado bastante de lado nessa história, nessa narrativa. Tanto é que o CBPE acaba fechando. Fora isso, outro fator que acabou afastando um pouco desse diálogo da antropologia com a educação é que na parte dos anos 60 a gente tem alguns fatores que vão aprofundar esse esforço, né? Você tem o próprio surgimento, o advento da ditadura militar no Brasil, nesse momento, e que alguns autores, como é o caso do Marco Costa e da Graziela Silva, vão colocar como o fato da ditadura emergir naquele momento fez com que muitos pesquisadores das ciências sociais assimilassem a educação formal como algo ligado diretamente ao regime, o que teria afastado do interesse deles. Por outro lado, além disso, também é um período em que há uma grande proliferação das teorias reprodutivistas da educação. Não só a parte do Bourdieu, que se tornou um dos mais conhecidos, mas a parte de outros autores também, como Bowes, Gittins, também outros autores franceses que foram pensando a partir do paradigma da reprodução, né? O Bourdieu acabou se tornando muito hegemônico nesse campo, em especial com sua obra A Reprodução, que inclusive é uma obra posterior aos Herdeiros, por exemplo, mas que não teve o mesmo impacto no campo do debate, né, público aqui no Brasil. E o terceiro fator, que também foi muito decisivo, foi a reforma universitária de 68, com a criação das faculdades de educação, né, que separou formalmente, na grande maioria do Brasil, as faculdades de filosofia e ciências humanas das faculdades de educação. Então isso também acirrou bastante esse fosso entre essas duas áreas, né? O Luiz Antônio Cunha, por exemplo, vai fazer uma crítica colocando que, na verdade, ao invés de haver uma valorização das pesquisas educacionais, criando faculdades só para isso, houve, na verdade, uma perda, né, muito significativa, inclusive pela criação dessas faculdades, em sua grande maioria, de disciplinas próprias, né, de história, sociologia, antropologia, que ele vai dizer, seguidas ou não da palavra da educação, né, mas essas faculdades vão criar suas próprias disciplinas, não necessariamente com rigor epistemológico e teórico que elas mereciam, né? Então você vai ter a proliferação de pesquisas nesse sentido. O Luiz Antônio Cunha, quando escreveu isso há 20 anos atrás, ele fala que nós podemos pensar que naquele momento nós temos uma sociologia, enfim, a sociologia ficando muito popular no âmbito não está saindo. Ficando muito popular no âmbito das pesquisas educacionais, se tornando como paradigma predominante, mas no fim das contas se tornando uma parasociologia. E a gente poderia dizer o mesmo hoje das pesquisas em torno da antropologia nessa interface. Se você fizer um levantamento junto às pós-graduações de educação, e que são muitas, né,
fazer um levantamento com as pós de educação não é como fazer antropologia, porque não só o número delas é muito maior, como o número de pessoas que entram é muito maior, né? Então, você pega, por exemplo, o mestrado da Unicamp de educação, são mais ou menos 100 vagas por ano, né, de pessoas que entram no mestrado. Então, só a área de concentração de ciências sociais aplicadas à educação são 15. Então, é equivalente a um mestrado inteiro na nossa área. Então, o volume é muito grande de trabalhos, mas você vai perceber, por exemplo, que você tem inúmeros trabalhos que vão trabalhar sobre a questão da educação indígena, por exemplo, vão trabalhar da questão das ações afirmativas, né? Então a questão étnica entra muito forte. Alguns trabalhos vão se propor como grande metodologia justamente a questão da descrição etnográfica, né? Sem que com isso haja uma preocupação epistêmica em torno disso. Tanto a Ruth Cardoso, naquele livro A Aventura Antropológica, ela vai colocar um pouco essa questão, né, de como as metodologias qualitativas foram sendo introduzidas sem que houvesse uma devida preocupação em torno dessa utilização, como também a Lúcia Valente, especificamente no que tange a incorporação da etnografia na educação, vai colocar essa falta de preocupação, como se a etnografia pudesse ser reduzida a um mero instrumento de coleta de dados, né? E mais do que isso, eu costumo dizer também que porque se utiliza muitas vezes da metodologia qualitativa como se, por ser qualitativa, ela não tivesse parâmetros, né? Então, é qualitativa, então é qualquer coisa, né? É a minha subjetividade, uma coisa assim. Mas, que não implica na verdade, né? Mas que vai ter essa dificuldade de diálogo, esse empobrecimento também das pesquisas que são realizadas nessa interface. Só que mais do que isso, a gente vive falando, né, sobre essa questão da necessidade de diálogo, contudo a gente não resgata alguns elementos que são muito importantes, que estão na base da própria história da antropologia. Se a gente pega, por exemplo, os trabalhos da Margaret Mead, o primeiro livro da Margaret Mead especificamente, que foi Common of Age em Samoa, e também o posterior, que é de 28, também o posterior de 30, que é Growing Up na New Guiné, são livros que vão trabalhar justamente no debate educacional. Tanto é que a tradução para o espanhol de um deles foi justamente a educação e cultura em Samoa, né? E o subtítulo do livro é bem emblemático, né? Um estudo comparativo da educação primitiva. Então, é interessante que esses livros até hoje não têm tradução para o português, né? Apesar de serem as primeiras obras da Margaret Mead, ou mesmo se a gente pegar um livro da Margaret Mead, que possivelmente todos aqui já leram, né? Ou leram um pedaço pelo menos, o Sexo e Temperamento, né? É um livro que trata essencialmente de processos educacionais, não dentro de um processo de uma instituição formal de educação, mas todos os processos são processos educativos através de qual a personalidade, em especial o capítulo sobre a sociedade arapeche, é muito emblemático, né? Sobre como é que aqueles sujeitos se tornam um arapeche. Então, são processos educacionais. Contudo, nós não lemos essa obra como sendo uma obra de antropologia da educação. A gente ignora, basicamente. Tem muito a ver com as lentes pela qual nós olhamos, né? Mas a gente deixa muito de lado o fato da Margaret Mead ter escrito sobre a educação a sua vida toda. Inclusive, ela tem vários artigos publicados, né, em revistas, periódicos, especificamente sobre a educação, inclusive a educação escolar, né? E algo que a gente vai deixando muito de lado. E aí eu vou me perguntando um pouco até que ponto a gente pode pensar que a educação é de fato um objeto legítimo das ciências sociais especificamente, né? E aí me vem muito em mente algumas pesquisas que eu venho desenvolvendo, e um trabalho de campo exploratório que eu fiz no sertão de Alagoas, que foi muito emblemático, um momento que eu estava lidando com algumas professoras que já atuavam em sala de aula há 20, 30 anos, né? Mas que, por exemplo, uma parte delas não tem curso superior na área da educação, nem em nenhum curso, na verdade, né? Só tem a escola com um curso normal, curso de magistério. E aí teve uma passagem que marcou muito, que eu falo muito disso quando eu dou aula de antropologia, quando eu sou convidado para falar sobre isso, que foi uma fala dela, que ela disse o seguinte, que ela estava lá fazendo uma atividade na sala de aula com crianças, né, da parte da educação infantil, e a criança um aluno fez uma pergunta para ela, que foi o seguinte, estava fazendo uns desenhos e falou: tia, eu pinto de que cor, né, esses bonequinhos aqui? Que aparentemente é uma pergunta muito simples, muito corriqueira, né? E aí a resposta dela foi muito emblemática: você pinta cor de pele, né? Os bonequinhos lá. E aí, para mim, essa é uma questão essencialmente antropológica. O que é cor de pele, né? Naquele momento, naquela relação. Cor de pele para ela é o lápis de rosa, claro, né? O mais
claro possível. E é interessante que a gente começou a problematizar, porque alguns desses sujeitos eram meus alunos, falou, o professor responde a mesma coisa, e eu sou negra. E eu nunca me toquei que cor de pele pode ser outras cores também, né? Não, obviamente, que ela não se perceba como negra, mas como é que a educação ela se liga a essas diversas questões que estão na sociedade mais ampla, né? Não quero dizer com isso, por exemplo, que a simples presença do debate da antropologia da educação no curso de pedagogia vai resolver todos os problemas. Até porque ele está presente na grande maioria dos cursos aqui no Nordeste. Eu fiz um levantamento com algumas universidades públicas aqui do Nordeste, peguei uma em cada estado, né? Quase todas você tem uma disciplina de antropologia da educação no curso de pedagogia. No curso de ciência social eu não fiz esse levantamento para não ficar depressivo, porque eu sei que na maioria não tem, né? Mas na pedagogia a grande maioria tem, com exceção da UFBA, que desde 2009 ela foi retirada do currículo e colocou como optativa, e na Federal da Paraíba, que tem uma disciplina de educação e diversidade, mas de antropologia da educação não, né? E é interessante... Oi? Não, na pedagogia. Tem educação e diversidade. Mas não são vocês que dão, não. São os pedagogos. E tem outra questão também que é interessante pensar, que concepções de educação, e aí remete ao diálogo anterior que eu estava falando, de como às vezes essa antropologia ela vai chegando nas faculdades de educação de forma muito distorcida. Não vou dizer qual foi a universidade, mas eu fico analisando os projetos pedagógicos, né? Aí tem uma delas que eu achei muito interessante, a emenda da disciplina de antropologia da educação, que ela começa falando um pouco da nossa cultura e sociedade, aí depois ela vai falando dos autores, você trabalhar essas disciplinas, né? Aí ela começa por Platão, depois vai para Pitágoras, depois ela passa por Rousseau e termina em Castaneda. Mas eu achei muito emblemático isso, porque remete justamente à nossa dificuldade, à nossa incapacidade de dialogar, que nós falamos tanto na relação da alteridade, do outro, e nós esquecemos de dialogar. Tanto é que isso tem muito a ver com esse encastelamento da universidade, né? Desse feudalismo universitário, aliás, o feudalismo eu acho muito bonito para o que está acontecendo na universidade. Eu acho que é muito mais próximo de um autismo universitário, né? A gente é um pouco autista na universidade, não existe esse diálogo, porque a partir do momento que você tem e coloca isso, eu não entendo essa disciplina como uma disciplina ciência antropológica, mas que veja a dificuldade dos departamentos têm de se comunicar, né? Falta 5 minutos para mim, já sei, estou gravando. Você esqueceu de contar? Mas eu estou contando. Eu não lembrei. Então, essa dificuldade que nós temos e de como esse debate antropológico ele vai chegando nessas faculdades de educação de forma extremamente distorcida. Tanto é que algumas categorias muito básicas da antropologia, como é o caso de debater sobre etnocentrismo, sobre relativismo cultural, por exemplo, estava ausente em quase todos os projetos pedagógicos, com exceção de um, né? Debater então a etnografia era algo que não existia nessas propostas de disciplina. Então, perceba, eu não estou querendo dizer, por exemplo, como eu volto a dizer, que apenas a existência do debate antropológico, ela por si, ela vai causar uma mudança completamente radical nos cursos de formação de professores. Contudo, eles têm um impacto muito significativo. Tanto é que essa fala dessa professora, né, sobre que cor eu pinto os bonecos, eu achei muito interessante porque demarca justamente isso. Como é que a gente consegue impactar esses sujeitos, né? E eu acho que, inclusive, pensar o âmbito da antropologia da educação é pensar muito o âmbito de uma antropologia pública, de uma antropologia que ela consegue chegar para além dos departamentos de antropologia. Porque a partir do momento que eu tenho uma preocupação com a formação de professores, com esse viés antropológico, eu atingo não só esses professores que eu estou dialogando diretamente, mas todas as gerações de estudantes que vão passar por eles, né? E aí eu fiquei pensando nessa professora, por exemplo, que já tinha quase 30 anos de carreira, quantos alunos ela pediu para pintar esses bonecos de cor de pele, nesses 30 anos de carreira que ela tem, né? Então veja a relevância que tem da necessidade desse diálogo da antropologia com as faculdades de educação. No âmbito da pesquisa, de fato, também teve um levantamento que eu fiz muito rápido com as pós-graduações de educação, a gente tem um volume gigantesco de trabalhos que vão se propor a essa interface, mas que, contudo, em sua grande maioria, vão ter muita dificuldade de realizar esse trabalho, esse diálogo, na medida em que eles colocam categorias, mas se desvinculam do substrato teórico, muitas vezes, que essas categorias estão atreladas,
né? A Tânia Dauster coloca uma questão muito interessante sobre essa utilização da antropologia pela educação, colocando que utilizar uma etnografia, por exemplo, é mais do que apenas utilizar um instrumento, mas pensar também as questões que a antropologia suscitou a partir da etnografia. E pensar mais do que isso, a etnografia não apenas como um instrumento de coleta de dados, mas um instrumento de interpretação da realidade, né? E qual interpretação é essa que nós, como antropólogos, como professores, né, eu até falo que uma das principais dificuldades de demarcar o diálogo da antropologia com a educação, que a gente tem muita dificuldade de assumir essa identidade de professor, né? Que nós antropólogos, parece que a gente nunca dá aula, né? Alguns sim, mas a grande maioria dá aula, eu acredito que sim. E também não posso falar outra coisa agora. Mas, então, essa dificuldade que nós temos de pensar a educação como objeto legítimo, né? De pensar qual é a lente que a antropologia é capaz de lançar sobre a realidade social e qual o impacto que a antropologia faz, que eu sempre falo com os alunos de antropologia e educação. O que eu quero com os educadores, que eu acho que a antropologia tem que querer com os educadores, é ter a capacidade de fazer com que eles vejam tudo o que eles sempre viram. Porque essa professora que trabalha 30 anos em sala de aula, ela vai continuar vendo as mesmas coisas. Mas a nossa capacidade de fazer com que, mesmo vendo as mesmas coisas, a gente enxergue outras coisas. Eu acho que a antropologia, a proposta dela é essa, fazer com que esses educadores todos, eles vejam o que sempre viram, mas passem a enxergar outras questões dentro de sua realidade, dentro de sua prática social e educacional. Pronto, basicamente era isso, desde os 20 minutos eu cumpri. Tá? Obrigada, Murabi, muito interessante também sua fala. Eu fiquei pensando se tem a ver com o pessoal que trabalha com educação nessa mesa, né? Mas todo mundo tão respeitando tanto tempo, né? Uma consciência assim, do tempo que eu nem precisei ser um superego assim, né? Como Matia. Bom, vamos então agora abrir para o debate. Já tem uma pessoa que se propondo a fazer uma pergunta. O professor Sérgio Ferretti, desculpa. Eu gostei muito dessa mesa, parabéns, das outras todas, tem sido muito interessante. Agora eu fiquei instigado por essa sua colocação elaborada da educação como objeto legítimo. Então, a gente constata, e já constatou em outras mesas, que vários problemas da contemporaneidade a gente se coloca se são objetos legítimos. Você falou do futebol, outros falaram do turismo também, né? Então a antropologia está se abrindo cada vez mais, né? E às vezes tem dificuldade de considerar esses termos como legítimos. A gente vê que esses termos são importantíssimos, né? Eu orientei há pouco tempo, uma dissertação sobre futebol. Eu não sou futebolista, não gosto muito, mas eu fiquei impressionado a gente constatar a importância do futebol na população brasileira, né? A quantidade de pessoas envolvidas com isso, quer dizer, metade, não sei, uma percentagem da população brasileira. Então é um tema fundamental. É bom que a antropologia esteja se interessando por esses problemas e pela educação, quer dizer, a gente é antropólogo, a gente é professor, né? Porque a carreira de antropólogo é pesquisador e professor, basicamente, né? Então, a gente está voltado para esse problema, mas há de fato essa ojeriza, né? Esse autismo que você mostrou, que na universidade a gente cada um está no seu gueto, né? E não querer dialogar ou se fechar e ter dificuldade de se abrir para essas outras áreas, né? Desde eu acho que esse problema dos anos 70, da criação da Faculdade de Educação, né, provocou uma separação muito grande e eu acho interessante você ter levantado esses problemas. Eu queria só, não vou trazer uma questão, mas valorizar a importância desses problemas e mostrar que realmente a antropologia está se abrindo para muitas áreas, né? E essas áreas todas há uma certa rejeição, né? A fotografia, a imagem também, às vezes, houve problema de rejeição. Faz uma mudada, né? Eu gostei demais das apresentações, mas eu queria tocar num ponto que eu acho fundamental para nós.
que trabalhamos com populações indígenas e que hoje, não sei se vocês conhecem essa informação, são 21 universidades nas federais que mantêm curso de licenciatura intercultural, os programas são chamados ProLind, né? E nós, inclusive, aqui no UFPE tem esse programa. E para nós que estamos lidando com o que trabalhamos com essas populações e que a gente encontra em diversas situações, nós somos também convidados para falar sobre educação intercultural, educação indígena com pessoas de secretaria, com funcionários da Secretaria de Educação de diversos lugares, aqui em Pernambuco também. E isso, né, faz com que essa discussão da antropologia, do relativismo, da questão do etnocentrismo, todas essas questões relacionadas a entender o outro, né, isso passa a ser uma discussão importante na educação em geral, quer dizer, não se vê não somente os índios, mas também como é que eles se vê. Então, numa formação para professores não indígenas, para professores